Graça e paz, família. Podemos ver Jesus em 1 Reis. Salomão, tipo de Jesus. Começo de 1 Reis, vamos falar muito sobre Salomão. Então, é uma das formas que eu mais vi Jesus em 1 Reis. Em 3 características principais da vida de Salomão torna-o tipo de Cristo. Ele era rei, sabemos disso, herdeiro do trono de Davi. Jesus é rei dos reis. Ele era um homem sábio, sabemos disso, é muito conhecido o que ele pediu a Deus. Jesus é a sabedoria em pessoa. Salomão edificou um templo para Deus, também sabemos disso porque era vontade de Davi, só que Deus falou que Davi não construiria. Mas Salomão, Davi não construiria porque tinha a mão suja de sangue, mas o filho dele construiria. Jesus era o próprio templo. Uma certa vez ele disse assim: eu destruirei esse templo e reedificarei ele em 3 dias. O povo ficou escandalizado. Como assim você vai destruir o templo e em 3 dias vai construir um templo que levou muitos anos para ser construído? Jesus falava do próprio corpo, ele era o próprio templo. O que é templo senão a habitação de Deus? Assim como Salomão tinha características de Jesus, agora nós podemos nos tornar igual a Jesus. Na verdade, nós fomos feitos igual a Jesus. Interessante. Quando aceitamos Jesus, quando nos voltamos para Jesus, quando nos rendemos à vontade dele, ao que ele fez, recebemos a graça de nos tornarmos como ele. Jesus nos fez reis e sacerdotes de Deus. Jesus é rei. Deus nos dá sabedoria quando precisamos, nos torna sábio. Como o Tiago disse ali, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus que dá a todos liberalmente. Jesus era templo do Espírito Santo e nos fez também templo do Espírito Santo. 1 Coríntios, Paulo vai dizer ali: por acaso vocês não sabem que são templo do Espírito Santo? Capítulo 3 e também no capítulo 6. Muito maravilhoso ver Jesus nos tipos de Cristo antes de Cristo. Salomão, que é o caso aqui da nossa conversa de hoje. Mais maravilhoso ainda é saber que nós também somos tipo de Cristo pós-Cristo. O que significa ser cristão se não seguidor, cópia, pequeno Cristo? Nós fomos chamados para ser como ele é, para ser um com ele, para ser cópia dele. Paulo certa vez disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. O mundo precisa disso. O mundo precisa ver Cristo em nós. Precisamos nos tornar igual a Cristo. Como isso, Henrique? Vivendo a palavra, com sinceridade e com dedicação. Jesus uma certa vez disse: aquele que não nega a si mesmo, pegue a sua cruz e segue-me, não é digno de mim. É necessário a gente negar as nossas próprias vontades, negar a nossa natureza corrompida, assumir a responsabilidade. Pegar a cruz significa assumir a responsabilidade, assumir a missão que Deus nos deu. Jesus, quando ele pegou a cruz, ele assumiu a missão que Deus deu a ele. E seguir Jesus é copiar ele, imitar ele, obedecê-lo, buscar ser como ele é. A humanidade precisa disso. Que a gente exerça a autoridade de rei nas regiões espirituais. Que a gente busque sabedoria de Deus para lidar com as situações da vida, para saber levar o Evangelho. Que a gente seja templo do Espírito Santo, que onde a gente tocar, aonde a gente pisar, aonde a gente for, o que a gente falar, tenha poder de Deus, tenha a presença de Deus. Onde a gente pisar o pé, demônios sair, as trevas se dissipar. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Jesus disse assim. Significa que a gente vai para o ataque, que a gente domina regiões, que a gente domina a área. A gente chega num ambiente assim todo hostil, trevas. Quando a gente chega naquele ambiente, a gente toma aquele lugar, porque a gente carrega com a gente a presença de Deus. Aquele lugar que era trevas se torna a luz. E as obras do inimigo são desfeitas porque a gente tomou aquele lugar. Precisamos assumir a nossa postura, precisamos assumir a nossa posição nas regiões espirituais que Jesus já conquistou para a gente. Fica com essa mensagem, guarda no seu coração. Se necessário,
assista ela de novo procurando na Bíblia as afirmações que eu coloquei aqui. Porque foram todas da Bíblia. Só não citei versículo por versículo porque o vídeo ia ficar muito pausado. Tá bom? Um grande abraço. Fica com Deus e até o próximo.